Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Estamos fazendo mais um vídeo, né? Da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando o terceiro trimestre, ela tem o título central desse estudo é Fé e Verdade, Reflexões das Cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Então, e quem escreveu também essa revista foi pastor Ronaldo Gomes de Souza. E desde já queremos agradecer esse querido pastor pelo esse presente que tem nos presenteado, né? Através desses estudos maravilhosos que falam sobre fé e verdade. Estaremos estudando nessa semana a lição 9. Ela tem como título A Verdade no Relacionamento Conjugal. O texto base dessa lição está em 1 Pedro 3, de 1 Pedro 3, de 1 a 7, e estaremos fazendo a leitura. Mas antes de fazer a leitura do texto base, nós estaremos orando para que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos inscritos, daqueles que vão ouvir, né, o estudo dessa semana e participar conosco. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual invocamos e é invocado esse nome maravilhoso, o nome de Jesus em todo o mundo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo a fim de nos resgatar do mundo do pecado, da injustiça. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, e agradecidos somos a Ti, ó Pai. Nesta hora, Senhor, eu peço que o Senhor nos ilumine, nos dê a luz celestial para que possamos explicar ou meditar nessa reflexão da Sua palavra e pôr em prática aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Irmãos, antes também de ler o texto, vamos aqui fazer algumas perguntas sobre as nossas reflexões que está para pensar e agir, né? Primeira pergunta é: como casais vocês estão sendo companheiros ou concorrentes? Lembre-se de que são exemplos para os filhos. Como que nós somos casais, somos casados, somos casais no relacionamento, e qual é o legado que tem deixado para os seus filhos? Segunda pergunta: diante do que a Bíblia ensina, estão cumprindo seus papéis? Submissão esposa e cuidado efetuoso do esposo. Será que o esposo, vou começar pelo esposo, né? Tem sido realmente aquele provedor do lar, não somente nas necessidades básicas, mas também no cuidado com a sua esposa. E a esposa tem sido submissa? A submissão aqui, irmão, vamos deixar claro para que as esposas não pensem que elas são subjugadas, mas sim elas são cuidadosas, né, do lar e do seu esposo. Terceiro ponto: como está a vida de oração do casal? Nós estamos tratando essa questão de oração, né? Nós sabemos que a oração é a base de toda uma vida cristã. Quarta pergunta: cada dia que passa, percebemos que o nosso entendimento está crescente? Conforme nós vamos vivendo conjugalmente com nossas esposas ou os seus maridos, o relacionamento está fluindo, está crescendo, está fortificando. Então, é para que nós possamos refletir à luz desse estudo, né? Estudo que traz a verdade no relacionamento conjugal. Agora sim, irmão, vamos ler o texto base proposto pelo pastor, que está em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Então diz assim a bendita palavra do Senhor: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também se
algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a nossa vida casta, em temor, o enfeite dela não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso dos joias de ouro, na compostura das vestes. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim adornaram também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós e os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedida as vossas orações. Então, aqui está a recomendação do apóstolo Pedro sobre relacionamento conjugal, né, irmãos? Então, verdade no relacionamento, a verdade no relacionamento conjugal. A temática do relacionamento está presente nos versos de 1 a 14. Como o autor fala aqui, ele não vai entrar propriamente nos restantes, de 8 a 14, mas sim nos de 1 a 7, que fala exclusivamente do relacionamento entre maridos e esposas, né? Que fala do relacionamento matrimonial, tratado com especial destaque pelo apóstolo Pedro. Quem tratando aqui é o apóstolo Pedro. Normalmente a gente sempre envolve o apóstolo Paulo, né? Mas aqui é o apóstolo Pedro. Relacionamentos sadios são aqueles em que os envolvidos agem de forma que harmoniza. Tem que ter harmonia, né, no relacionamento. No ambiente com respeito, tem que ter o respeito, e autonomia, carinho, atenção, liberdade em doses equilibradas. Irmãos, nós estamos vendo aí nesses dias muitos feminicídios, né? Homens odiando suas esposas. Talvez seja necessário eles voltar um pouco para os ensinamentos cristãos e perceber que a mulher não foi feita para ser maltratada, né? Mas vamos continuar aqui. Desse modo, certamente haverá estímulo à mutualidade de amar e de se sentir amado, né? Tem que haver essa troca, né? De relacionamento, de carinho, um para com o outro. Mantendo um convívio agradável. Quer dizer, um lar, ele tem que ter um prazer de você estar no convívio ali, diariamente com seus filhos, com sua esposa, né? Enfim, a boa convivência entre as pessoas é um fator essencial na vida humana. Não só no relacionamento conjugal, mas de modo geral, o convívio, a boa convivência tem que ser preciosa, né? Já que não tem como vivermos totalmente isolados, né? O que é verdade mais determinante ainda na vida conjugal. Olha só. Então você ali com sua esposa, né, com seu esposo, você tem que ter realmente uma vida de harmonia. Se porventura você não for casado ou casada, aqui está a ótima oportunidade para aprender antecipadamente como se relacionar com o seu futuro cônjuge. Então, irmão, aqui basicamente é uma orientação do apóstolo Pedro, né, sobre convivências conjugal com seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, né? Primeiro ponto dessa lição: submissão e casamento saudável, né? Como já falei, submissão não é estar abaixo, mas sim ser uma pessoa ali que esteja proporcionando conforto ao seu amado ou amada, né? Submissão e casamento saudável. No primeiro verso, logo no primeiro verso, semelhantemente vós mulheres sedes sujeitos ao seu próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, quer dizer, se alguém não é crente e não obedece à palavra,
pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, de acordo com o procedimento ali da esposa, poderá ser ganho, né? Isso quer dizer poderá, né? Não está dizendo que vai ser ganho, mas que poderá ser ganho. É mais proporção de ganhar do que não ganhar, né? Muitos, principalmente algumas mulheres, têm dificuldade com esse texto bíblico. Agora sim, nós vamos falar do apóstolo Paulo, viu? Em Efésios 5, 22 a 33. Vamos ler aqui, irmãos, Efésios 5. Efésios 5. Toma um tempinho, né? Efésios 5. Aqui, vamos voltar aqui no carro. Efésios 5. Importante esse texto aqui. 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai o vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, irmão, aqui o apóstolo fala até uma comparação com a cabeça, que é Cristo, e nós somos o corpo, os membros, né? Então, o marido é a cabeça da mulher, é o guia, né? É aquele que conduz. E por quê? Porque primeiro Deus criou o homem, depois criou a mulher. Mas os dois foram feitos da mesma essência, né? Paulo estende seus ensinos para a relação de pais e filho, enquanto Pedro fixa apenas o relacionamento conjugal, é o que eu já falei. Essa dificuldade origina-se em uma leitura parcial do texto, apegando-se à ordem do Espírito Santo de submissão da mulher, interrompendo a passagem nesse ponto. Na realidade, a beleza de ambos os textos está no ensino do equilíbrio do relacionamento entre homem e mulher no relacionamento conjugal. Então, qual é a beleza do ensino? É o equilíbrio. Os dois estão na mesma posição, né? De obediência, tanto o homem como a mulher. Primeiro que a mulher deve ser submissa. Submissa no sentido de cuidar do lar, de cuidar do marido, dos filhos, de ser uma pessoa fiel, né? E o homem de tratar com zelo a esposa, ser fiel, tudo mais, né? E tratar a mulher com respeito, na verdade, né? É essa palavra que está faltando hoje. Observe, mulheres, sujeitai-se os seus maridos. Marido, trata as suas mulheres com honra e como parte mais fraca. 3:7. Paulo diz, mulheres, sujeitai os seus maridos. Efésios 5, 22. E os maridos devem amar as suas mulheres. Efésios 5, 28, né? Que diz assim. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, irmão, creio que só uma grande má vontade para não enxergar o perfeito equilíbrio na orientação bíblica para mulheres e marido, o que resulta em um relacionamento sadio no casamento. Por isso, irmão, há um consenso aqui, né? Quando o relacionamento é orientado por Deus, quando Cristo faz parte, Deus está nesse relacionamento, a base é ter um relacionamento sadio. Com efeito, o texto da palavra em nada induz a uma assim chamada guerra dos sexos. No equilíbrio bíblico, a mulher feminina, sim, feminista não. Olha só, né? Colocação, feminina sim, uma mulher com os traços de feminina, mas não feminista, naquela que quer humilhar o homem e pôr o homem em situações de humilhação, né? O homem macho, né? Sim, hoje está faltando muito homem macho, mas sim, machista jamais. Aquele homem machista que quer bater na mulher, quer espancar a mulher, ciumento excessivamente, né? A mulher não pode fazer. Então,
machista não, jamais, né? Infelizmente, muitos casais cristãos acreditam que os ensinos bíblicos são antiquados. Muitos já têm até casamento como uma instituição falida, mas não é, né? Nós sabemos que é uma bênção de Deus quando bem assim direcionado. E deixa poluir suas mentes e comportamento por modelos novalescos, ideologicamente pecaminosos sobre a família e o casamento. Olha só. As exposições excessivas a esses padrões ideologias contaminam a vida dos casais cristãos e assim condenam o seu lar a problema, desavenças, separações. Mas se os cônjuges imitarem Jesus Cristo em sua submissão, obediência, em seu desejo de servir a outros, seu lar terá vitória e alegria. Então, que nós já falamos aqui, Cristo estando ali, né, presente no relacionamento, um casamento sólido, um casamento estruturado com a base que é Cristo, né? E como Cristo amou a sua igreja, assim também o marido deve amar a sua esposa, respeitando, honrando, e a mulher sendo fiel a seu esposo, né? Talvez hoje falta um pouquinho dessas coisas, né? No relacionamento para que tudo vá bem, né? Então nós falamos aqui nesse primeiro ponto, submissão e casamento saudável. Agora nós vamos entrar no segundo ponto, irmãos, que é responsabilidade da esposa na construção de um casamento saudável. Tem como texto base Pedro 3, né? Pedro, continua, carta de Pedro 3, de 1 a 6. Na verdade, nós já lemos esse texto, né? Mas poderemos ler de novo. Deixa eu botar aqui, né? Amado, vos escrevo... É esse mesmo? Não é esse não. Deixa eu botar aqui, irmãos, para não errar. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Nós não vamos ler, porque já lemos esse texto, né? Mas a recomendação aqui que está entre esse texto aqui, de 1 Pedro 3, de 1 a 6. Texto básico. Pedro apresenta 3 motivos pelas quais a esposa cristã deve ser submissa ao marido, mesmo quando este não é um cristão. Mesmo quando sou o esposo da pessoa, né? Não é um cristão, ela deve ser submissa. Primeira, a submissão é uma ordem de Deus. Então, por quê? Porque ela é uma ordem de Deus. Em sua sabedoria, o Senhor estabeleceu a melhor arrumação para um casamento ser abençoado, né? A submissão não é uma estratificação de autoridade, nem de valor intrínseco menor da mulher. Então, a mulher não vai ser inferior, né? Porque ela é submissa. Em relação ao homem, é verdade repetido que a sujeição da esposa não significa que ela seja inferior ao marido, pois no próprio verso 7, o apóstolo deixa claro que o marido e a esposa são co-herdeiros do dom da graça. Então, somos salvos, somos da mesma matéria, né? Somos carne, a mesma carne, tornamos o mesmo corpo quando se conjugamos com uma pessoa. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos as vossas orações, né? E tem uma recomendação aí para os homens, né? Então, a sujeição significa ser inferior, no verso 7. O apóstolo deixa claro que o marido e a esposa são co-herdeiros do dom da graça da vida. O homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador, da mesma matéria-prima. Ambos foram criados à imagem de Deus. Então, nós refletimos, homem e mulher, refletimos a imagem de Deus. Somos a imagem e semelhança do Criador. O domínio sobre a criação foi dado ao casal. Vamos ler aqui, primeiro capítulo de Gênesis, versículo 28, né? Gênesis, então, 28. Diz assim: E Deus os abençoou e
Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, tanto homem como mulher foram dados essa honra de sujeitar toda a criação. Em segundo lugar, a submissão é uma oportunidade, né, de conquistar o marido não crente. Então, a esposa, pela sujeição, ela pode conquistar esse marido que não é crente. É preciso lembrar que esse argumento é uma possibilidade e não uma promessa, né? Não há necessidade de se casar com alguém para evangelizá-lo. É preciso cuidado com um jugo desigual. Então, a pessoa que está no relacionamento aí, está noivando, namorando, tenha cuidado com isso. Às vezes você pode pensar que, por ser submissa, né, você vai conquistar o seu esposo com jugo desigual. O que é um jugo desigual, né? Quando você tem uma fé diferente da pessoa, quando os seus pensamentos não batem com dessa pessoa, né? Não andam junto, então são casamentos desiguais, né? Ele tem uma fé diferente e a pessoa tem outro tipo de fé, crê no Senhor e a pessoa crê em outros deuses, outra prática religiosa. A expressão sem palavra no verso 2 deve ser entendida como sem conversa, sem muito falatório. A esposa poderá ganhar seu esposo para Cristo pelo seu caráter, olha só, e por atitudes, né? Como compreensão, amor, bondade e paciência. Então, são essas coisas que muitas das vezes o marido quer encontrar na esposa, né? Compreensão, amor, bondade, paciência, né? Então, terceiro lugar, a submissão é um adorno na vida da mulher, né? A palavra grega para o adorno é cosmos. Aí alguém, quando fala em cosmos, nós lembramos o quê? Universo, né? Que dá origem às palavras mundo, universo, mas também pode ser traduzida por adorno. De coração adorno, coração adornado, né? A advertência às esposas cristãs é de não se dedicarem toda sua atenção aos enfeites exteriores, né? Mas sim ao caráter interior. Então, às vezes a mulher é muito vaidosa, mas se dedica muito àquelas vaidades e esquece que o verdadeiro é o interior, a beleza interior. Não significa que a esposa não se deva cuidar, nem acompanhar a moda, não é isso, né? Mas não dedicar tempo excessivo a essas coisas. Apenas não se deve se preocupar excessivamente com modismo, só para não ficar por fora, né? O que existe aqui é em relação de prioridade, não de proibição, ao usar brinco, colares, roupas da moda certa. O charme e a beleza das joias são artificiais, né? Elas são artificiais. E exteriores, ou passageiros, né? A beleza interior não, esta é permanente e duradoura. Então nós vemos quando a pessoa é uma pessoa amada, né? Amável, graciosa, né? Ela tem esse lado bonito, né? Alguns cristãos querem ver esses versos especiais de catálogo de vestimenta em enfeites proibitivos na mulher cristã, né? Tem doutrina para isso, né? Pessoas que fazem doutrina querendo que as esposas não usem joia, não ponham um determinado vestimento. Mas tudo com moderação, né? Tudo com moderação. Tal ideia não se sustenta sobre nenhum argumento, principalmente para justificar o extremismo. Não há justificativa no texto para desleixo pela aparência, como uma marca de santidade superior. Então, o autor está colocando aqui que não é ser uma pessoa desleixada, não pentear o cabelo, não tomar banho, não fazer suas higiene, né? Mas sim o trato excessivo, né? Isso não quer dizer que essa seja santidade. Santidade está no comportamento, na sua atitude, no vestir, na submissão aos seus maridos, exemplo de Sara, cujas filhas espirituais devem seguir o exemplo. Então, nós temos aqui as filhas de Sara, né? Sara foi uma mulher
submissa ao seu marido, com respeitando, honrando e tratando ele com carinho, né? Então, irmãos, nós falamos no primeiro ponto, voltando aqui, né? A submissão e o casamento saudável. Texto base, primeiro capítulo 3:1. E depois, responsabilidade da esposa, construção de um casamento saudável, capítulo 3, de 1 a 6, né? E agora, nós vamos, responsabilidade do esposo, agora nós vamos para a responsabilidade do esposo na construção de um casamento saudável, que tem como texto básico 1 Pedro 3, de 1 a 7, né? E o versículo aqui base é o versículo 7 desse ponto. Responsabilidades do esposo na construção de um casamento saudável. A mulher fez sua parte, agora é do marido. Aos maridos, o apóstolo faz algumas exortações de caráter muito sério, que todos os esposos precisam considerar, né? Às vezes nós reclamamos das nossas esposas, mas esquecemos da nossa parte, né? Que o autor aqui ele vai tratar isso aqui. Primeiramente, ele exorta ou chama atenção a serem sábios, né? Para que nós sejamos sábios no relacionamento. Essa palavra significa inteligência, entendimento, conhecimento adquirido pela experiência pessoal em um relacionamento direito, né? É impressionante como duas pessoas casadas podem viver juntas por longo tempo sem se conhecerem de verdade. Isso acontece muito, né? O marido quer uma coisa, a mulher quer outra, e por isso existe o namoro e também o noivado, para que se conheça melhor, né? Conheça quais são os gostos dela, os gostos dele, qual a preferência e o que pretende ali no relacionamento. É impressionante, né, que eu já falei, a ignorância é perigosa em qualquer área da vida, não só no casamento, mas especialmente no casamento. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimento, medos e esperança da esposa, né? Então o esposo deve estar tratando esse lado, né? Precisa ouvir com o coração e se comunicar de maneira correta com ela. Isso aqui eu acho que é um pensador, né? Viesbe, né? Página 100, verso 6, página 529, deve ser. Compreender que a esposa é diferente física e emocional e mesmo espiritualmente age e reage diferente. Então, o marido tem que compreender isso, né? Que ela é diferente, emocional, física e mesmo espiritualmente, e age e reage diferente. Em segundo lugar, o esposo é chamado ao convívio com a esposa e, consequentemente, no lar com os filhos, né? Tem marido que não pensa na esposa, só quer saber de amigos, de farra e vaidades, né? Esquece de cuidar do vaso mais frágil, né, que é a esposa. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa e filhos, né? Isso não quer dizer que o esposo vai largar os amigos, né, ali, mas ter tempo para a família, pois a ausência da figura masculina traz sérias lacunas na formação dos filhos. Então, o pai é importante no processo de aprendizagem pedagógico dos filhos, né? A pessoa masculina, né? A palavra convívio é mais do que compartilhar e ao mesmo espaço físico. A ideia é coabitar, né? Habitar, incluindo vivência doméstica em relação e a relação sexual marido e mulher, a relação física, emocional e espiritual. Ainda mais se o esposo for cristão, criando ambientes de harmonia e segurança dentro do lar. Então, tem que ter esses requisitos, né? Harmonia e segurança dentro de um lar. Como que faz isso? O marido estando presente ali com sua família, cuidando, zelando e dando toda assistência à sua mulher, né? E seus filhos também. Em terceiro lugar, o esposo é ordenado a tratar a mulher com honra, né? Honrando sempre a esposa. Palavra que no grego tem sentido de algo que tem valor aos olhos de quem vê, dando a ideia de que o esposo traz equilíbrio ao emocional da sua esposa
ao tratá-la com consideração e cavalheirismo, né? Uma palavrazinha que quebrou minha língua aqui, perdão. Então, são tudo isso aí, irmão, comparte o vaso mais frágil. Não significa em termos mentais, morais e espirituais, mas sim em termos físicos, né? Nós sabemos que a estrutura de um homem é uma e da mulher é outra. Mas só em termos físicos que o homem ele se coloca um pouco mais forte, mas às vezes tem até um homem mais fraco do que a mulher, né? Fisicamente. Algumas exceções, o homem é fisicamente mais forte. Portanto, o marido deve tratar a esposa como um vaso caro, belo e frágil, que contém um tesouro precioso, né? E que tesouro, né? Deus deu ao homem, a sua esposa, a sua mulher. Em quarto lugar, o esposo precisa ser líder espiritual do lar. Aqui, irmão, está um grande problema. Hoje, os maridos têm deixado a responsabilidade muito mais para as mulheres, para as esposas, né? E tarefas dobradas para a esposa, enquanto o marido fica ao bel prazer, né? Para curtir a vida. Muitas vezes não ajuda no lar, nas tarefas, não ajuda na suprir a necessidade financeira e espera só da esposa. Então há um desequilíbrio aqui, né? O que infelizmente muitos se esquecem desse aspecto da sua liderança, né? Muitos maridos esquecem da sua liderança. Pedro propõe que o marido e a esposa orem juntos, né? Então, outra recomendação, que tenha uma vida de oração. A responsabilidade do esposo são tão sérias que, se não cumprida, as orações do casal são interrompidas. Olha só, né? Se casais não cristãos têm lares felizes sem oração, quanto mais felizes podem ser os lares cristãos com oração. Então, irmão, a ordem é orar. Jesus deu essa ordem, né? Não só para a igreja, mas para o casal. Na verdade, a vida de oração de um casal indica como estão as coisas no lugar. Quando algo não vai bem, atrapalha até as orações, né? Então, já chegando à conclusão do estudo, irmão, o âmbito doméstico é, sem dúvida, o mais delicado para se viver os princípios cristãos. Olha só. É muito importante entender com clareza as funções de que Deus designou para o homem e para a mulher dentro do casamento. A confusão existente sobre as funções de cada um é a causa principal de muitos conflitos. Olha só, né? Então, por pessoas, marido e esposa não cumprir suas tarefas no seu devido lugar, causa grandes conflitos conjugais. A idealizar o casamento, Deus deu a cada cônjuge uma posição de serviço diferente, um do outro, superior nem inferior. Nenhum é inferior, mas sim determinou suas funções, né? Mas diferente, para conseguirmos harmonia na vida familiar, é essencial que o esposo conheça e aceite seu próprio papel e o seu cônjuge. Amém? Irmãos, chegamos mais um final de um estudo, né? Espero que os irmãos tenham gostado desse estudo e tenham aprendido também um pouquinho mais sobre a vida conjugal. Vida conjugal é um grande passo, né? Muitos não querem ser submissos, né? Quando o homem também aceita casar, ele está sendo submisso à vontade de Deus, né? Não é só a mulher, não. O homem também está sendo submisso. Por quê? Ele vai criar uma nova família, os dois serão uma só carne, e dali por diante ele tem que zelar pelo aquele lar, como se ele zelasse assim, como foi falado aqui, né? Como um presente, uma joia, né? E é nesses pontos que nós queremos frisar, que a mulher é o vaso de honra e um vaso precioso. Assim como o homem para com Deus, quando obedece à voz do seu Criador. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. E assim, vamos encerrando esse estudo por hoje.
Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, elevamos nossos pensamentos a Ti, primeiramente em agradecimento pelas nossas famílias, pelas famílias constituídas pelo Senhor nessa grande nação brasileira. Pelas igrejas, Senhor, sempre está falando do matrimônio conjugal entre homens e mulheres, entre relacionamento de pais e filhos, para que continue, Senhor, o equilíbrio no meio da nossa sociedade. Ainda que os pensamentos contrários sobre o casamento, a família, tentam subverter, Senhor, a ordem que o Senhor estabeleceu, mas nós sabemos que o Senhor é perfeito em todo o pensamento. E para isso determinou ao homem que largaria os seus pais e se uniria a uma nova, a sua esposa, a mulher que assim encontrasse para ter uma vida conjugal. Eu quero te agradecer pela minha esposa, pelo meu lar, pela minha família. Eu quero agradecer, Senhor, pela família da sua igreja. Eu quero agradecer pelas famílias dos não crentes que obedecem, Senhor, mesmo assim, e respeita aos seus cônjuges, às suas famílias. Obrigado, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação. Que o Senhor possa fortalecer o matrimônio conjugal, que o Senhor possa fortalecer os laços conjugais, para que os filhos nasçam sabendo que os seus pais são cumpridores e obedientes do mandamento do nosso Deus, de Ti, ó Deus. Muito obrigado, quero te agradecer pela essa missão que nos deu, de levar até o fim a nossa relação conjugal com os nossos cônjuges. Muito obrigado, Senhor, pelo presente que nos deu, porque o Senhor é maravilhoso em toda essência e pensamento. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter estabelecido o casamento, pela ordem que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, se você tem acompanhado o nosso canal, quero agradecer a Ti pelo você ter acompanhado até aqui, ter se inscrito no nosso canal, está divulgando este canal. E se esse canal tem sido bênção para você, a única coisa que eu te peço, deixe seu like, compartilha, se inscreva, divulgue e vamos juntos evangelizar através do nosso canal, através da sua vida, na sua igreja, na sua casa, aonde você estiver. Lembre, Deus está presente em todo caminhar nosso. Obrigado e venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?